Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer esse vídeo para falar um pouquinho de como foi o meu primeiro trimestre de gravidez. Eu agora já entrei no quarto mês, né? Estou com 16 semanas e alguns dias. Na verdade, essa semana, hoje é dia 1 de setembro. Essa semana eu já vou entrar nas 17 semanas, né? Pelo primeiro ultrassom que eu fiz, toda terça-feira eu entro numa semana nova. Pela outra ultrassom que eu fiz mais recente, a doutora disse que é sempre às quintas-feiras. Então, toda quinta-feira eu entro numa semana nova. Enfim, hoje é terça, né? Hoje eu estaria entrando nas 17. Mas, como a doutora explicou, eu vou entrar realmente nas 17 na quinta-feira. É isso. Então, assim, Nossa, meu cabelo tá muito oleoso. Gente, eu sempre começo meus vídeos falando do meu cabelo porque, nossa, é uma coisa que, assim, alterou muito, sabe? Alterou muito mesmo. Eu não sei se é com toda a gestante, mas o meu ficou muito oleoso, né? Assim, eu tenho que estar lavando no máximo aí, um dia sim, um dia não, tem que estar sempre lavando. E o que eu queria falar pra vocês, né? Depois eu vou gravar um vídeo que eu pretendo editar pra ficar bem bacana, que é contando como foi o meu chá revelação, né? Eu fiz o chá revelação para os meus pais, eu descobri semana passada, na quinta-feira, né, dia 27 de agosto, eu descobri o sexo do bebê, né? E eu vou contar pra vocês daí como que foi o chá revelação. Foi muito divertido. Eu reuni somente os meus pais e os meus sogros e a minha cunhada, né? Porque são pessoas que eu tô convivendo aos finais de semana, eles são os únicos que eu tô tendo convívio, né? Então a gente se reuniu aqui na minha casa e eu mesmo que organizei, vou falar pra vocês mais ou menos quanto que eu gastei. Eu mesmo que, enfim, que organizei e planejei todo o chá. Foi bem gostoso, foi bem divertido. E a gente tá muito feliz, né, por saber, por descobrir o sexo. E eu vou contar certinho com mais detalhes pra vocês no próximo vídeo que eu pretendo editar, colocar o vídeo, né, que a gente fez do chá revelação e tal. Mas hoje o que eu quero falar com vocês é algo que me fez pensar muito nesses últimos dias sobre como foi o meu primeiro trimestre, né? Um resumo do que foi o meu primeiro trimestre. Então, eu queria falar para vocês sobre os meus medos, né? Como é encarar uma gravidez após um aborto, né? É, e eu acho que o medo é algo, gente, muito presente e quase que constante numa segunda gravidez, quando a gente passa por um aborto, ainda mais da forma como aconteceu comigo. Foi um aborto retido, por um lado, eu acho que talvez não seja tão traumático quanto você ter um sangramento e tal, né? Eu acho que o fato de você ter um aborto espontâneo deve ser algo muito impactante, por tudo que você vê, né? Então, eu acho que é algo que marca muito, impacta muito. Mas o aborto retido, ele também, apesar da gente, como diz, não ter tido, né? Eu não tive sangramento, nada disso, mas foi algo que mexeu muito comigo porque aconteceu de uma forma muito silenciosa, sem sintomas, né? Então, eu queria falar para vocês como que foi meu primeiro trimestre de gravidez, como tá sendo agora. Agora parece que eu tô começando a curtir mesmo a gravidez, sabe? E a insegurança ela diminui um pouco já agora nesse segundo trimestre. Mas qual foi o meu primeiro medo, né? Quando eu descobri a gravidez, essa segunda gravidez, né? Pra quem não sabe, não assistiu meus vídeos anteriores, eu tive um aborto retido em janeiro desse ano, de janeiro de 2020, né? Eu engravidei final do ano passado. Enfim, fiz a primeira ultrassom em janeiro, dia 2 e depois de 15 dias, quando eu fui fazer a segunda ultrassom, o batimento cardíaco tinha parado, né? Foi algo muito silencioso, não tive sintoma nenhum.
E aí foi um baque, assim, bem grande, né? No ultrassom. Então, assim, quando eu engravidei da segunda vez, eu tinha muito medo. A gente ficou muito feliz, né? Quando eu descobri essa gravidez agora em junho, né? Essa segunda gravidez. E aí foi assim, gente. No início, quando eu descobri, até eu falava sempre pro meu esposo, né? Antes de descobrir a gravidez, que quando fosse para eu engravidar pela segunda vez, eu gostaria muito de engravidar com um tempo já maior, né? De gestação, assim, porque pelo menos a gente não sofre tanto, porque eu acho que quanto mais cedo você descobre a gravidez, maior é a ansiedade, porque você tem que esperar completar aquele período de 12 semanas, enfim, né? São várias situações aí que a gente tem que encarar nesse primeiro trimestre. Então, assim, se igual minha cunhada teve uma gestação dela que ela descobriu, ela já estava quase completando 3 meses. Falei, olha que maravilha, né? Tá certo, às vezes não teve todo aquele cuidado de um pré-natal logo no início, mas foi bom ela ter descoberto assim, né, de mais tempo, porque quando ela descobriu, já logo ela passou ali da fase de maior risco, né, completou as 12 semanas e já estava tranquila, estava mais segura, né. Eu descobri, gente, não deu tempo nem de atrasar a minha menstruação dessa segunda vez. Eu descobri, era para menstruar dia 4 de junho, e aí no dia 3 eu descobri a gravidez, né? Na verdade, eu nem tava contando que eu iria menstruar no dia 4 de junho, porque como eu já disse em outros vídeos, o meu ciclo tava muito irregular, sempre foi irregular, mas estava muito irregular, né? Eu tive um período muito longo sem menstruar, engravidei da outra vez sem menstruar, descobri a gravidez assim, nem imaginava, né? Porque você imagina com a pessoa que tá há 10 meses sem menstruar, né? Na verdade, até tava mais tempo sem menstruar, tá, gente? Porque assim, eu considero 10 meses, por quê? Porque foi quando eu parei o anticoncepcional e esperei vir a menstruação. Então, eu fiquei 10 meses sem tomar anticoncepcional e não tive menstruação e descobri a gravidez, né? Mas já muito antes eu não menstruava, né? Então, o meu histórico, assim, eu achava que ia demorar bastante para engravidar, né? E dessa segunda vez, Deus foi muito generoso. A gente engravidou até mais rápido do que eu imaginava, né? Depois da curetagem foram 4 meses. Nesses 4 meses eu tive 2 ciclos apenas, né? Porque eu perdi o bebê em janeiro, fevereiro não tive menstruação, em março eu menstruei bem no final do mês, em abril não tive menstruação e eu menstruei em maio, dia 5 de maio, que foi aí após a menstruação de maio que eu engravidei, né? Nesse período fértil que eu tive em maio, né? Então, eu tava muito insegura, né? Porque o ciclo tava irregular. Mas assim, por um outro lado, até para quem tá tentando engravidar, eu ouvi, né, de amigas minhas que foram tentantes que quando dá essa bagunça no ciclo menstrual, a possibilidade de engravidar é ainda maior, porque alterou todo o seu organismo, né? Então, por exemplo, para quem toma pílula sempre, eu já ouvi casos de pessoas que teve mês que tomou 2 pílulas, né, por dia, 2 anticoncepcionais por dia, e aí, tipo, dá aquele boom no metabolismo, né? Enfim, no organismo. E no outro mês não tomou o anticoncepcional. E aí, depois, quando viu, tipo, logo engravidou, né? Por quê? Porque deu essa. Desorganizou todo o sistema, né? Porque às vezes o corpo fica acostumado com o anticoncepcional. Enfim, tem várias questões aí, né? Que quem é da área vai saber explicar melhor, né? Enfim. Mas eu fiquei muito insegura, então, nesse primeiro mês, né, nessa segunda gestação. E assim, os medos foram vários, tá, gente? Então são etapas, né? Quem já passou por um aborto e agora vai encarar uma segunda gravidez, tenha consciência disso, né? O medo faz parte, sim, né? Então eu tive medo, porque assim, a minha primeira preocupação era da outra vez, eu fiz a primeira ultrassom com 6 semanas e 2 dias e eu ouvi o coraçãozinho, né? E tava tudo bem. Então, dessa outra vez, eu falei, não, eu vou fazer a primeira ultrassom com mais tempo, vou esperar completar aí
7 semanas, vou fazer com 7 semanas. Fiz com 7 semanas a primeira ultrassom. Tava tudo bem, né? Aí, qual que era o medo? Eu fiquei com medo da segunda ultrassom, porque da outra vez eu descobri que não estava tudo bem na segunda ultrassom, 15 dias depois. Então, quando eu fui para ultrassom de 9 semanas, eu fui com muito medo. Meu esposo, ele tinha dor de barriga em todas as ultrassons, agora que melhorou. Mas em cada ultrassom ele ia com muita ansiedade, com muito medo. Na véspera ele começava a ter dor de barriga, porque a gente ficava muito apreensivo com medo do ultrassom. Então, com 9 semanas eu fui para ultrassom com muito medo, com medo de chegar lá e acontecer a mesma coisa e não ter batimento cardíaco. Eu tive ali, a partir acho que de umas 10 semanas, umas cólicas de gases bem fortes. Me deu medo, por quê? Porque da outra vez, quando eu tive o aborto retido, eu não tive sintoma. O único sintoma que eu me lembro que eu tive, que foi algo assim, foi a única coisa de diferente que aconteceu e pode ter coincidido, né, com a perda do bebê, foi num sábado, que foi quando o batimento cardíaco parou pelos cálculos do ultrassom. Eu tive uma cólica muito forte de gás, uma cólica muito forte que eu tive que tomar Lufital e tudo, e doeu muito por um período longo. Eu fiquei deitada no sofá, não conseguia nem respirar direito, mas eu lembro que era uma cólica de gás, sabe? E não tive sangramento, não tive nada. E aí depois, quando eu fui para ultrassom, né, quando deu lá as 9 semanas de gestação, eu descobri que o batimento cardíaco tinha parado, né, 2 dias depois do dia que eu ouvi o coração. Então, eu ouvi o coração foi com 6 semanas e 2 dias. Quando foi 6 semanas e 4 dias, o coração parou. E foi bem no dia que eu tinha sentido aquela cólica de gás muito forte. Então, quando eu comecei a ter cólica de gás nessa segunda gestação, me deu muito medo, né? Porque a gente já associou, meu marido também ficou com muito medo. Eu fiquei com muito medo também depois da segunda ultrassom, era as dores, as cólicas que eu vinha sentindo, porque, gente, o corpo da gente vai mudando, então é normal sentir cólica igual cólica menstrual, né? Porque o útero tá mexendo tudo por dentro, né? Dor lombar, eu tenho tido muita dor lombar, parece que o ciático tá atacado, sabe? Então, se eu fico muito tempo sentada, eu sinto muita dor. Então, assim, as dores, cada ida ao banheiro, sempre vou ao banheiro, a gente sempre fica olhando no fundo da calcinha, olhando no vaso, né, com medo de ter algum sangue, alguma coisa, enfim, a gente fica sempre muito apreensivo. E por fim, o maior medo era, né, preciso chegar logo às 12 semanas, né, preciso. Então, o que eu tentei, gente, eu tentei ocupar muito a minha cabeça nesse período. Eu tive muito enjoo, muito mal-estar, muito sono, cansaço, fadiga, uma salivação excessiva. Enfim, eu tive vários sintomas assim, mas eu tentei ocupar ao máximo a minha cabeça, né? E assim, muita oração, confiar muito em Deus, de que vai dar certo, né? De que a gente vai completar essas 12 semanas e que vai ficar mais tranquilo esse segundo trimestre, né? Eu tenho amigas que estão grávidas e que ainda não completaram 12 semanas. Eu tento sempre tranquilizar elas, sabe? E, claro, a gente tem que estar preparado para tudo. Pode acontecer com qualquer um, a gente não sabe, né? Mas, gente, se a gente for parar para pensar, a gestação é um período delicado, a gestação inteira, não é só o primeiro trimestre, né? Mas, assim, o que eu faria diferente hoje, né? Nessa segunda gestação eu já fiz assim. Quem tá grávida pela primeira vez, fica uma dica, né? E hoje eu vejo, eu penso, nossa, como eu fui tão tola da primeira vez. Porque assim, na primeira vez, gente, eu descobri a gravidez e eu nem tinha feito ultrassom ainda, eu já saí na correria, na ansiedade, né? Fiz surpresa pro meu marido, já contei logo pra família. E não foi coisa de uma semana, eu tinha contado pra todo mundo, tinha postado no meu Facebook e tudo mais. Eu nem tinha feito ultrassom ainda pra saber de quanto tempo eu estava e enfim, se tava tudo bem com o bebê, se eu ouvi batimento cardíaco. Então assim, hoje, né, pra quem tá grávida hoje, é a primeira gestação, gente, antes de tudo, né, espere fazer a primeira ultrassom, ouça o coraçãozinho, viu que tá tudo bem, né, enfim, claro, é uma decisão que cabe a você contar ou não contar pras pessoas, mas eu faria isso, porque hoje eu entendo
o quão delicado é uma gestação, principalmente a primeira, né? Tem a gravidez, a questão da gravidez psicológica, tem a gravidez aquela, acho que é embrionária, uma coisa assim, que no de sangue vai dar positivo sim, mas você não sabe se você vai chegar lá e a ultrassom tá tudo bem, e o coraçãozinho tá batendo, se não foi gerado nas trompas, tem várias situações que precisam ser consideradas, né, para que a frustração da gente não seja maior, né? Então, assim, é duro o que eu tô dizendo, é duro. Não é o que a gente quer ouvir, ainda mais numa primeira gestação, no início de gestação, mas é uma questão que você precisa considerar, né, para que você não sofra ainda mais. Eu acho que às vezes a gente ser realista é importante, né, até para ajudar a gente a lidar com esse medo, com essa insegurança, com esses traumas. Mas temos que ser positivo também, né? Eu acho que o fato de ser realista não significa que por isso eu tenho que ser pessimista, né? São coisas bem distintas, né? Você pode ser realista e ser positivo e acreditar que vai dar tudo certo sim, né? Só ter essa maturidade de esperar esse período de segurança, né? Então, dessa vez eu fiz bem diferente na minha gestação. Eu deixei para contar para a família, para os amigos, quando eu já estava com 13 semanas. Quando eu fiz a transnucência nucal com 13 semanas, eu saí do laboratório e aí eu e meu esposo já tínhamos combinado e a gente decidiu mandar um WhatsApp para os amigos, para a família, e foi onde a gente compartilhou com todo mundo, né? E aí, depois de uns dias, foi que eu decidi postar no Facebook, né, contando para todo mundo, aí no geral mesmo, né, os colegas, enfim, que já não são tão íntimos, mas aí foi quando eu decidi expor mesmo. Acho que até o pessoal aqui no YouTube ficou sabendo primeiro do que os que estão nas minhas redes sociais, né? Então, o que eu tinha para dizer para vocês era isso, sobre como foi encarar esse primeiro trimestre e os meus medos. O medo faz parte, né? Eu acho que qualquer pessoa que passou por um aborto vai ter sempre muito medo. E isso faz parte da nossa vida, né, gente? Quando a gente passa por situações desagradáveis, enfim, é algo que você vai ter receio, você vai carregar aquela cicatriz com você, né? E você tem medo, né? Você tem medo daquela cicatriz abrir e doer de novo, a ferida doer de novo, né? Mas a gente tem que confiar em Deus, né? Nos propósitos dele. Eu falo assim, às vezes tem uma música que diz, eu gosto muito, né? Que diz, muitas vezes os seus planos não consigo entender, né? Mas prefiro confiar, né? Muitas vezes os seus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender, né? Chama Eu Cuido de Ti. Então a gente tem que confiar que Deus está cuidando de tudo, Ele tem o controle de tudo, Ele conhece o desejo do seu coração, Ele tem ouvido a sua oração e Ele vai realizar, né, no tempo dEle, conforme a vontade dEle, e Ele vai fazer muito além daquilo que você sonha, daquilo que você imagina, né? Ele já está preparando tudo. Então a gente tem que confiar, fazer a nossa parte, confiar em Deus, que vai dar tudo certo, assim como tem sido essa minha gestação. Eu não esperava que fosse acontecer tão rápido, tá acontecendo, tá dando certo, né? E a gente tá muito feliz, né? Então aconteceu mais rápido do que eu imaginava e é como vai acontecer com você também, tá? Não desista, não desanima. Como eu já disse nos outros vídeos, eu vou sempre repetir. Não se frustre quando você menstruar, sabe? Eu achei que já estaria grávida e menstruei. Não fique triste, encare essa menstruação como uma nova oportunidade que Deus está te dando, né? Para então você realizar esse sonho de ser mãe, né? É um novo período fértil que vem pela frente, é mais um mês com mais oportunidade para você engravidar, né? Então não desanime, vai dar tudo certo. Beijo, e a gente se vê no próximo vídeo e eu vou contar pra vocês como foi o meu chá revelação, o nome do meu bebê, enfim, o sexo, e eu vou compartilhar com vocês tudo o que tá acontecendo. Beijo, até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau.